Ao tomarmos esta data tão importante aqui, Vivaldo, Salomão, João Leonel, sobre o comício das diretas, os seus 40 anos, há uma questão fundamental. Na verdade, aquele comício juntou 1 milhão de pessoas. A expectativa daquela população é que, pela força do povo, pela força da unidade nacional, fosse possível a gente vencer o esquema que havia dentro do Congresso Nacional, que não permitia que a lei que ultrapassasse as diretas, que permitisse as diretas, fosse aprovada pelo Congresso Nacional. Apesar daquele povo todo presente ali, havia uma luta. E muitas das lideranças ficaram preocupadas, porque não sabia se aquilo iria, que frustração aconteceria se a emenda das diretas não passasse no Congresso Nacional. No entanto, aquela liderança era tão forte, as pessoas tinham tanta certeza do futuro, que mesmo a frustração e depois as eleições indiretas de Tancredo Neves não desandou a fé do povo na sua força e na sua mudança. Portanto, o comício das diretas é uma vitória do povo brasileiro. E aqui no caso da Candelária, que aconteceu há 40 anos, é uma vitória do trabalhismo e da liderança de Leonel Brizola. Essa movimentação envolveu toda a sociedade. Eu me lembro perfeitamente que andei pelas comunidades carentes, que trabalhava, fazia saneamento, etc., e quase todo mundo aceitava vir ao comício por seus próprios meios. Não houve ônibus alugado, não houve qualquer tipo de subsídio dado pelo governo para que as pessoas comparecessem. Houve uma movimentação espontânea das pessoas visando engrossar esse coro que ecoou em todo o país. Em 1983 e 84, a gente teve no país uma grande quantidade de movimentações de apoio a diretas já à redemocratização do nosso país, e foram importantíssimos, inclusive apoiando de forma organizada a emenda Dante de Oliveira. Mas nenhuma teve o tamanho, a importância e o significado do comício das diretas já realizados na Candelária. Comício extraordinário. 1 milhão de pessoas pedindo eleições diretas, sob a liderança incontestável do governador Leonel Brizola. Foi um comício histórico. Eu acho que ali se modificou a situação das eleições diretas. Ali ficou muito claro a decisão do povo brasileiro, do povo carioca, em relação a não aceitar mais ser tutelado pela ditadura militar. Realmente, como o Salomão disse, um acontecimento marcante que a nossa geração toda viveu com muita emoção aquilo ali. Teve as características aí realmente do comício das diretas, que envolveu o povo, a manifestação, mas também envolveu muita gente, né, que, enfim, se preocupava com o Brasil e que anteriormente até estavam do outro lado, mas quando, enfim, quando o povo brasileiro começou a manifestar, né, o seu desejo de escolher o governante, a sua vontade de retomar a democracia no Brasil, eles também se envolveram nisso aí. Né? É o caso, por exemplo, né, da grande figura do maior advogado brasileiro na época que esteve presente no comício, Sobral Pinto. Sobral Pinto era o maior advogado do Brasil naqueles tempos ali. E até me lembro muito bem o começo do discurso dele, que ele disse: diz o parágrafo 1º, no artigo 1º da Constituição Brasileira, que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Então, a multidão ali ovacionou, e aquilo foi um momento marcante. Tá? E uma circunstância também, o impacto foi tão grande do comício do 1 milhão, que nos lembremos todos, até
o presidente da República, João Batista Figueiredo, se mexeu. Ele até disse que não, se eu tivesse lá eu também ia, não sei o que tal. Ele já se conformando de que havia uma manifestação, né, do povo brasileiro que estava irresistível. Irresistível. Então aquilo realmente foi aí um acontecimento que nós hoje, ao celebrarmos aí, uns 40 anos, nós achamos, enfim, que é uma coisa que nós devíamos conversar agora com todos vocês aí, nós aqui do Trabalhismo em Movimento, Movimento do Trabalhismo, nós devemos conversar com todos vocês, com todos aqueles que nos estão ouvindo, para a gente relembrar aqui o grande significado, que foi o povo brasileiro se mexendo, o povo brasileiro empurrando o país. Vivaldo, eu acho que também é uma oportunidade ímpar, manifestação de energia positiva da população brasileira, que o Rio de Janeiro serviu como exemplo. Depois isso se repetiu em São Paulo e em outras capitais, dando mais densidade a essa manifestação pública de que nós precisávamos recobrar o poder de eleger o presidente da República, assim como os governadores. Agora, eu diria que este movimento ainda tem a sua atualidade, porque, lamentavelmente, nós não temos visto manifestações de grupos e de organizações no sentido de consagrar a emancipação do nosso país do ponto de vista econômico-financeiro. E o Brasil ainda está pendente dessas definições que são dadas nos grandes centros financeiros internacionais e que nos condiciona. Nós estamos vivendo, nesse momento, ainda os resquícios dessa dominação anterior, muito mais séria, muito mais grave, da qual nós nos libertamos em muitos sentidos, alguns deles já consagrados na Constituição Federal, mas também ainda há esses empecilhos, esses impedimentos para que o Brasil resolva as suas questões e projete uma nação mais adequada, mais coerente com os nossos desejos, com os nossos sonhos, tendo em vista o potencial que o Brasil dispõe. Esse aqui é o ponto que eu queria destacar. Quer dizer, é ocasião apropriada para que os jovens de mais de 15 anos, até os 30 anos, pelo menos, agitem essa questão, exijam os seus direitos. É claro, agora a situação tem melhorado sob muitos aspectos em relação ao governo anterior. Um governo que jogou para trás o Brasil, aumentou a nossa dependência e tudo mais, e agora nós temos a ocasião de fazer um movimento que ponha cabo a essas dependências que não são coerentes com o futuro do Brasil. Então, eu vejo que nós precisamos articular isso. Eu e o Vivaldo já estamos com uma idade provecta, avançada, porém, não nos falta energia e disposição para trabalhar por essa retomada dos nossos caminhos, pela recuperação das nossas possibilidades, seja em matéria de energia, seja em matéria de outras benfeitorias que nós podemos pensar no nosso país. Nós precisamos de estrada, nós precisamos de ferrovias, nós precisamos de uma série de outras coisas, para dar ao Brasil a infraestrutura que ele precisa para dar esse salto definitivo que nós precisamos. Não queremos ser maior que ninguém, melhor que ninguém, porém, queremos que o povo brasileiro, sobretudo a juventude brasileira, realize as suas aspirações. E isto é plenamente possível desde que haja um novo movimento como aquele que nós vivemos em 1984. Muito bem, Salomão. Isso aí, realmente, você tocou numa questão fundamental aí do significado das campanhas das diretas. Quando o povo se mexe, alguma transformação acontece na vida brasileira. E para acontecer alguma transformação profunda na vida brasileira, é preciso o povo se mexer, é verdade. Nós vimos isso com a Revolução de 1930, o povo se mexeu,
E aí aconteceu a Revolução de 30, vieram aí depois a legislação trabalhista, a previdência social, as estatais estratégicas, a própria ideia do desenvolvimentismo. O Brasil se transformou, né, a partir de uma mexida que o povo brasileiro fez em 1930. Já tinha antes até alguns movimentos aí de tenentes, teve a Coluna Prestes, que percorreu o país, mas a Revolução de 30 é que mexeu mais com o povo brasileiro. Depois, o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, também mexeu muito com o povo brasileiro. O povo brasileiro se tocou muito com isso aí. A campanha que o Brizola fez, então, na posse da legalidade, mexeu também aí, né, com o povo brasileiro. E depois disso, realmente, um grande acontecimento foi isso que nós assistimos há 40 anos atrás, que foi a campanha das diretas. Isso, né, o Salomão trouxe isso muito bem, nos dá esta lição de que é preciso o povo brasileiro se mexer para transformar o Brasil.